Sejam muito bem-vindas no nosso Visão de Mulher. Eu sou Francine Lira e hoje eu vou pontuar aqui com vocês mais uma pauta falando sobre autismo. E hoje o que a gente vai trazer aqui para vocês é como é uma pessoa com autismo. Nós separamos aqui alguns pontos, porque são vários, e eu queria trazer para vocês os pontos que eu, na minha visão de mãe atípica, entendo que são os principais para que você entenda e acabe não julgando essas crianças, ou se você tem uma criança autista em casa, que você entenda esse comportamento. E o primeiro é diferenças que não são defeitos. Ou seja, o meu filho mesmo disse para mim, esses dias eu já falei em um vídeo, mamãe, eu sei que eu sou diferente. E gente, todo mundo é diferente. Todos nós somos. Tanto é que cada um tem o seu DNA. E é assim também no autismo. Então, eles têm diferenças, eles têm algumas características que não são defeitos, como sensorial, que é bem aguçado. O que é o sensorial, Francine? Pode ser um toque, pode ser um som que acaba desregulando eles. O meu filho, por exemplo, quando está doente, é algo que desregula ele porque é interno, mas ele entende que tem algo que não está funcionando correto. Então isso desregula eles. Então a gente até botou sensibilidade, rotina, foco, são diferenças e são características de uma pessoa autista. Então quando você escuta as pessoas falando assim, mas ele é muito inteligente, ele é autista, mas ele vai ser muito inteligente, ele é autista e vai ser um gênio. Gente, o autismo, existe algo que não só no autismo, também tem no TDAH e em outros transtornos, que é o hiperfoco. Então, quando eu costumo falar aqui, levanto muito isso. Quando você tem um hiperfoco em algo, é claro que você vai ser especialista, vai ser um expert naquilo. Tenta você criar um hiperfoco em algo específico, como você vai saber tudo daquilo e você vai ser um gênio naquela área. Então o autismo tem isso, mas isso também não é só ponto positivo, também é negativo, porque o hiperfoco, ele só se importa com aquilo. Meu filho, por exemplo, é futebol, ele sabe tudo de futebol, mas ele quer falar de futebol o tempo todo. Então o foco é algo que você identifica. A rotina, você não pode quebrar a rotina, porque vem a rigidez. Então você tem que seguir um cronograma, você tem que ter quadros de atividades, você tem que ter tudo muito bem organizado para que eles não se desregulem. Então, para você ter um olhar e entender uma pessoa autista, tá? Por que vem determinadas crises? Vem um descontrole, que eu costumo falar que é um descontrole, não uma crise. Então, exatamente porque algo saiu do seu controle. Então, essas crianças, eu vou falar de crianças, né? Porque é o que eu tenho propriedade para falar. Essas crianças entram em um modo que elas não conseguem controlar. Então, vem o descontrole emocional e aí ocasionando crises, tá? Sensibilidade é a mesma coisa. O sensorial dessas crianças é algo bem aguçado. Para como que você trata isso? Com terapia. Eu já falei em outros relatos e repito, meu filho, quando ele foi diagnosticado, que ele entrou na terapia, eu falo que ele parecia que ele tinha uma venda. Sabe quando você vê esses cavalinhos que só olham para frente? Era como se meu filho fosse assim. E quando ele entrou nas terapias, mexendo com o sensorial, e gente, é uma coisa tão simples. Eu achava assim, isso vai ajudar a botar a criança com o pé, com a mão em grão de feijão, de arroz, areia. E meu filho começou a enxergar. Então, assim, para que você possa entender também, então, determinadas coisas. Às vezes, seu filho não bota um pé numa areia, não gosta de determinados barulhos, não gosta de determinados ambientes. Então, o sensorial deles é aguçado. Não gosta de um abraço ou gosta demais de abraços apertados. Então, essas são umas características para você entender uma pessoa com autismo, tá? O outro aqui, a gente fala o que muda na forma de se comunicar e demonstrar afeto. Eu já gravei vídeos aqui sobre a comunicação. No autismo, você tem que ter uma comunicação clara e eficaz. Então, para você entender, é importante você entender essa pessoa, entender essa criança e entender o autismo para que você tenha comunicação eficaz. Não adianta você falar frases longas, são frases curtas e diretas, tá? E demonstrar o afeto.
tem uns que são muito, extremamente carinhosos, eles querem ficar grudados com vocês, mas tem uns que não gostam do toque, que não gostam do abraço, que não gostam, sabe, disso. Então, assim, mas não significa que ele não te ame, que ele não goste de você, que ele não queira que você esteja. Só que esse toque vem na sensibilidade. Então, vamos ter cuidado. Por isso que é importante você entender exatamente para que você possa tratar essa criança, essa pessoa da maneira correta. Vou trazer exemplos. O meu filho, ele sempre se regulou de crises sentado no meu colo, eu abraçando ele fortemente, fazendo som no ouvido dele e balançando. A minha filha, como eu já falei em outros vídeos que eu estou investigando, quando ela tá num descontrole emocional, que é a crise, eu não posso encostar nela. Ela não aceita o toque. Então eu tenho que tentar controlá-la olhando para ela, próxima a ela. Porque se eu tentar, e eu já tentei abraçar para controlar, e eu não consegui. Então existem tipos e as características. Então entenda e veja qual era o da sua criança. Tá? O outro aqui é a beleza de enxergar o mundo por outra lente. Eles têm uma particularidade, eles enxergam um mundo diferente. Eles são crianças e adultos que, se você fizer uma brincadeirinha de duplo sentido, eles não vão entender. Eles levam tudo ao pé da letra. Então, eles enxergam o mundo com outros olhos. Então, algo que você fala, mas isso aqui é difícil. Mas por que é difícil? É só você fazer isso. Então, eles não entendem a complexibilidade. Tudo deles é muito ali, ó. 8 ou 80. Não tem porquê, mas eu não tô entendendo. Por que é tão difícil, entendeu? Porque eles não entendem os mínimos detalhes. Para eles é básico, simples, eu vou ali e vou fazer. E ele não tá se importando se vai acontecer isso, se alguém vai ficar... Não, doa o que doer, eles vão falar a verdade. Então, eles não têm esse filtro. Então, esse olhar deles, a gente tem... Quando a gente entende como é uma pessoa autista, você não vai se ofender se ele chegar para você e falar algo assim, que é a verdade. E você vai entender realmente o porquê que ele está falando isso, tá? O outro ponto aqui que eu bato muito na tecla e eu falo muito disso, inclusive da minha filha, que nasceu no período da pandemia. Como a sociedade ainda confunde tímida com autista. Gente, a minha filha, eu já ouvi falar muito. Mas ele é tímida. Ela nasceu na pandemia. Independente. Pare e analise. Gente, não normalize o que não é normal, ok? Quando eu falo isso, é não normalizar alguma característica que não condiz com a idade do seu filho ou que era em excesso. Uma criança extremamente tímida, ela não socializa. Não, ela é tímida e você vai deixar ela ser tímida? Não. Isso pode ser autismo. Ela pode ser autista. E ali não é timidez, é dificuldade em socializar. Porque é difícil. Requer muito esforço deles a socialização. Por isso que muitos preferem o quê? Se isolar e ficar ali no cantinho deles. Então não confunda ser tímido. A criança ser tímida, tem umas que são timidazinhas, mas aquela timidez passa. Mas quando aquilo ali persiste, você sabe, você conhece o seu filho. Você sabe, não, comigo ele é uma criança e com outras pessoas é porque é difícil para eles. Socializar, estar com outras pessoas requer, porque eles precisam fazer muito esforço, não é natural como é com a gente. Você chegar e falar não é algo difícil, não é algo leve. Socializar, conversar, porque ele vai ter que, sabe, se dedicar, ele tem que pensar, ele tem que fazer uma série de coisas. Então, é algo. A socialização no autismo é um dos pontos bem cruciais e que a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo que, assim, o meu grande desafio com os meus filhos é a socialização. O meu filho, ele tem um coração maravilhoso, ele quer falar, só que ele não sabe socializar. Ele socializa da maneira inadequada, com comportamentos que na cabeça dele é o comportamento correto, mas as crianças da idade dele não aceitam, porque já não é mais. E a minha filha, por si, ela não quer, ela brinca com as amiguinhas da escola. Se eu levar ela num parquinho, ela não vai socializar. Ela não quer falar. Então a socialização é algo que é um desafio ainda muito grande, que eu ainda não consegui quebrar 100%. Mas a gente trabalha a todo momento e entende também. Porque quando eu não entendo isso, eu forço uma situação que eu vou acabar desencadeando algo nos meus filhos sem necessidade, tá? Então, o que eu posso falar para vocês como uma visão de uma mãe atípica?
entenda como que era o seu filho. Ou se você não tem um filho autista, que não tenha nenhum transtorno, entenda para você que você possa olhar com outros olhos, um olhar mais humanizado para essas crianças. E pare de julgar, criança mimada, é muito tímido, bichinho do mato, porque apelidos tem de montão. Mas basta você entender que quando você entende como é uma pessoa autista, o julgamento para. E aí você começa a entender, compreender e ajudar essa criança, ajudar essa família. Então vamos parar de julgar e vamos aprender e entender como é um autista. Porque a partir do momento que a consciência vem e você entende como que é, aí você consegue lidar melhor. Então você que é mãe, você de repente está passando por um laudo, ou se você já passou, só que você também tem muitas perguntas, pegue esses pequenos pontos que eu te passei e já comece a analisar, entenda como que é o seu filho, porque às vezes nós, mães, é duro falar isso, mas nós acabamos gerando um descontrole emocional nos nossos filhos porque a gente não entendeu ao certo como ele funciona. Então vamos ter cuidado com isso. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado mais dessas dicas, essa clareza de como é uma pessoa com autismo. Pegue isso, aplique para sua vida. Tenha um olhar humanizado para quando você encontrar uma criança ou alguém que não queira falar ou que está isolado. Tenha compaixão. Olhe com outros olhos. Pare de julgar muito e entenda que quando você entende, você compreende e aí o mundo pode ficar um pouquinho melhor. Tá? Eu vou pedir para você curtir, comentar, compartilhar o máximo que você puder. O Visão de Mulher, com essas pautas, eles têm que atingir cada vez mais pessoas, porque eu acredito nesse propósito, que juntos nós vamos conseguir conscientizar mais e mais pessoas para que a gente possa ajudar mais ainda essa causa do autismo, tá? Fiquem com Deus e até o próximo episódio.